Bem-vindo a mais um episódio do CostaCast. Hoje vamos falar com a Rosângela Kubota. Ela é especialista em ser uma personal organizer com foco em ajudar as pessoas não só a se organizar, mas principalmente em fazer mudanças. Eu não sabia disso pessoalmente, que existem personal organizers que cuidam da sua mudança. Você entrega a chave ali na mão dela, vai para o Caribe, quando você voltar, tua casa está pronta já em outro lugar. E eu estou muito curioso para saber como é que isso funciona na prática. Rosângela, obrigado por ter aceito o convite e, por favor, se apresente. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço aqui o convite. Sou Rosângela Kubota, personal organizer, fundadora da Rua Organiza. Estou no mercado há 4 anos e meio, aproximadamente. E hoje o foco da Rua Organiza é exatamente isso, é mudança. Mas nós também fazemos aí organizações residenciais. O mercado de personal organizer é infinito. Eu falo que assim, começou agora o crescimento. Poucas pessoas conhecem, tá vindo agora para o Brasil, lá fora já é mais conhecido, mas hoje aqui no Brasil ele ainda está engatinhando. E nós já iniciamos aí com uma marca, criando aí já um nome importante. Pô, legal. Assim, eu sou leigo no assunto, então vou te fazer perguntas que espero também que ajude a quem ainda não conhece bem a profissão e o que vocês fazem na prática, também tire essas dúvidas. Uhum. O personal organizer hoje, ele é focado em ajudar as pessoas a se organizar, né, de forma Geral, genérica. Você disse que está há 4 anos, mas eu queria saber como você conheceu e migrou para isso e o que você fazia antes. Tá, vamos lá. A Rua Organiza surgiu de uma necessidade, né? Inclusive, eu falo muito que, assim, a gente inicia um empreendedorismo, o empreender de uma dor ou de um sonho. Uhum. O meu foi dos dois. A dor foi exatamente que eu sentia a necessidade de organizar a minha casa. Então, eu trabalhava em uma confecção, e aí eu engravidei, saí dessa confecção e fiquei em casa, dona de casa, cuidando de 3 crianças. E aí veio a necessidade de ter uma casa organizada. Eu imagino. Entender o que é organização. E foi onde eu comecei a fazer buscas na internet de como organizar um armário, como organizar a cozinha, como manter uma rotina organizada. E aí eu descobri um curso, e aí nesse curso eu descobri que existia a profissão de personal organizer. E aí eu falei, vou fazer esse curso. Fiz esse curso depois de uns 2 anos aplicando em casa. Eu falei, agora é a hora de voltar para o mercado de trabalho. E aí é onde entra um sonho, que era um sonho de ter ali uma profissão, um reconhecimento profissional de fato. E aí eu falei, vamos começar a entender como que é esse mercado. E comecei a me lançar. Falar, divulgar sim, na academia, Uhum. né, para o vizinho, olha, eu faço organização, sou personal organizer. E aí comecei a fazer, na casa da mãe, família. Quando a gente faz o curso, eles sempre falam assim, faça laboratórios, porque é verdade, a gente aprende as técnicas de organização. Mas nada como o dia a dia para você saber exatamente os obstáculos que vão surgir. E aí eu comecei a fazer, na casa de amigos, pessoas próximas, até que um dia teve aí o meu primeiro cliente. Ah, que legal, parabéns. E esse curso que você fez era um curso online? Curso online, 100% digital. E aí, assim, esse é um curso de formação para personal organizer, e aí eu tenho hoje mais de 10 cursos, todos digitais, porque tem formações dentro do ramo de personal organizer, né? Então, hoje eu sou especialista em mudança, mas é um mercado que a gente encontra personal organizer para pós-luto, que é um mercado ainda pouco explorado, idosos, organização para idosos, que também tem que ter um olhar mais cuidadoso, porque é diferente a gente fazer uma organização na casa de uma família, onde são todos ali jovens, e uma organização numa família onde são idosos, né? Que tem ali a maior funcionalidade para a rotina de um idoso, tem organização baby, então a gente tem um mercado muito amplo. E todo Ainda em mundo crescimento. precisa disso, né? E todo mundo precisa. No fundo, sim. Exatamente. Para mim, leigo no assunto, e até já vi programas de televisão sobre isso, a grande maioria das coisas que eu vi era mulheres arrumando guarda-roupas de mulheres. Né? Então pode até dar um viés que é uma coisa meio voltado só para esse tipo de público, ou que tem muita roupa, muito sapato, um público mais classe A, né? E não é, né? Não é. A verdade é assim, o foco, no fundo, sempre vai ser ali a mulher, porque mulher
ela precisa de um pouco mais de cuidados Sei. extras. O homem é muito básico, ele é muito simples, digamos assim. Então, a mulher, a gente tem muito detalhe. Por isso que o foco é sempre um closet feminino, por exemplo. Por causa da quantidade de roupa, variedade de roupa, né? Verdade. Variedade de roupa, calçados, acessórios. Então, hoje, quando se fala em personal organizer, faz esse link exatamente com a organização de um closet. Mas, a verdade, a profissão de personal organizer vai muito além ali de organizar um closet. A gente tem que... É um serviço personal, né? Personalizado. Então, a gente precisa entender a rotina ali da família. Baseado nessa rotina, a gente entender o que vai funcionar ou não. E aí, sim, a gente vai fazer ali uma organização. Eu falo que assim, a gente implanta um sistema para funcionar. Então, por exemplo, só para tentar né, deixar claro, uma professora de educação física, ela tem ali as roupas do trabalho, que seriam a maioria roupas de ginástica, e ela tem ali as roupas de sair, que são umas roupas, vamos supor, mais sociais. E aí o que é muito padrão, né? A gente fazer uma... Quando você olha um armário, normalmente peças mais finas, como calças de alfaiataria, camisetas, camisas, são aquelas roupas que a gente tem o hábito de deixar no cabide. E aí, o que a gente entende? Se ela é uma professora de educação física, não faz sentido eu manter na parte nobre do armário, que é o que a gente fala, que é tudo que está ao alcance das mãos, essas roupas que ela usa esporadicamente. Então, quando você entende isso, aí você implanta ali o sistema. Roupas do dia a dia precisam estar de fácil acesso. Vou te fazer uma pergunta. Por acaso você já perdeu a hora por não encontrar a chave do seu carro? Já. Várias vezes. É comum. Tipo hoje. Tipo hoje. É comum porque não existe um lugar. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O que é fácil, o que é prático pro dia a dia. Pra gente evitar esses contratempos. No fim não é luxo, não é... Não. É cosmético. É funcional, né? Para ajudar a qualidade de vida. Quando você fala que é personal... Você linkou agora muito bem, é com uma pessoa, né? Então não existe, por exemplo, um personal personal organizer para empresa. Existe. Também é um nicho diferente? Existe. Assim, o nicho de personal organizer, ele é muito amplo. Então tem lá o empresarial, tem esses outros nichos que eu falei. O da empresa, depende da empresa. Então tem ali a logística, que a gente precisa entender, às vezes, ou do treinamento de funcionário, para fazer ali uma organização de agenda, ter um planejamento. Então, tudo isso, uma personal organizer especialista, claro, nessa área, ela também consegue auxiliar ali na rotina mesmo da empresa. Tem uma outra especialização que é de organização digital. Fotos, arquivos, então... Eu preciso disso. Isso é ótimo, tem profissional. Eu não faço, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho que te indicar. Então, ela é profissional para fazer essas organizações digitais. Tudo que está na nuvem, ela implanta um sistema. Então, isso linka muito com empresas. Porque normalmente hoje as empresas estão todas ali no digital, né? Mas chegaria ao ponto de, por exemplo, ter um profissional que cuidaria de um estoque, de um e-commerce, por exemplo? Tem. Isso daí... De certa forma, praticamente todas as personal organizer de formação, elas conseguem atender. Porque, a verdade, a organização é um sistema. Então, a mesma forma que a gente implanta um sistema para organizar um closet, a gente também faz para organizar um estoque, um almoxarifado. É entender ali a rotina, o que usa-se mais, o que usa-se menos, e implantar ali um sistema. Perfeito. Mas vamos focar então na tua especialidade, esse da mudança aí, que eu achei bem legal, né? Quero usar na próxima mudança, porque mudança é dolorido, né? Financeiramente, emocionalmente e fisicamente em alguns casos, né? Porque a gente tem que carregar ali geladeira. Exato. E como é que funciona isso? É verdade mesmo? Te dou a chave e você cuida de tudo? Você me dá a chave da sua casa atual e daqui você vai e eu resolvo tudo para você. Quando chego lá tem internet, telefone... Tá tudo. Telefone nem existe mais, mas tem internet. Mas a gente instala se você quiser. Tem TV a cabo instalado, tudo funcionando. Tudo funcionando. Então, como é que funciona o processo? Eu tenho parcerias, então eu tenho parceria com transportadora, com aqueles maridos de aluguel, eu tenho vários parceiros e dentro desses parceiros eu consigo fazer toda ali a consultoria do que o cliente precisa. Então,
primeiro passo é a gente fazer ali a parte de embalagem. Isso é o que a Rua Organiza faz, é a pré e a pós-mudança. Então, a pré-mudança seria toda a parte de embalagem. Ali eu já converso com os parceiros, no caso a transportadora, e eu entendo tudo que a família precisa. E aí, a gente faz o acompanhamento na mudança, que é no dia do transporte, fiz toda a embalagem. Depois eu faço o acompanhamento na mudança, que é no dia do transporte, tanto para retirada, né, da mudança do endereço atual, quanto do destino. E aí, a gente depois entra com a organização, de fato, e faz a organização de todos os ambientes. Precisando de produtos organizadores, a gente também leva. A ideia é a gente resolver tudo que o cliente precisa. Perfeito, hein? Mas tem uma limitação geográfica? Você consegue atender pessoas de longe, por exemplo? Então, a gente atende hoje bastante interior também. Então, eu atendo capital, Grande São Paulo, ABC e o interior também. Não existe limitação geográfica. Depende do investimento que o cliente quer fazer. Sim. Então, Porque tem assim, até viagens internacionais, né, que você exato. poderia ajudar. É isso. Então, assim, hoje um objetivo, um dos sonhos a serem conquistados da Organiza é isso. A gente também fazer uma organização fora. Ah, legal. Fora do Brasil e embora. Pô, bacana, assim. Eu vejo que a profissão mudou a tua vida, né? Para melhor. Isso. E foi conhecido através do digital, né? Esse podcast fala sobre isso. E a Isso. gente quer aqui sempre atingir mais pessoas falando de oportunidades de negócio, de mercado para você. E eu queria ouvir, né, a tua opinião a respeito disso. Você acredita que é um mercado para quem quer começar, quer aprender? Você ajudaria pessoas que estão começando também com curso, com mentoria? Sim, vamos lá. Eu falo que a minha virada foi exatamente quando eu passei a divulgar, No digital. quando eu fui para o digital. E aí eu tenho uma grande vantagem, né? A gente vindo no caminho, até comentei assim, eu pulei algumas etapas que talvez se eu não tivesse ido para o digital, eu ainda estivesse ali caminhando lentamente, patinando. Então, hoje, a Rua Organiza, ela já atingiu um nível, um patamar de nível de clientes, uma frequência de nível de clientes, que se eu não tivesse ido para o digital, eu não teria ainda, eu não teria chegado nesse ponto. Eu tenho uma grande vantagem que o maridão tem uma agência. Sim. Então, desde quando a gente começou, ele falava, Rô, não adianta você só falar para os vizinhos, você falar na academia, a gente precisa mostrar para o mundo isso. E é nada melhor do que o digital. E aí hoje, assim, como eu falei, o mercado só está começando. Então, o que que eu vejo? Se você acabou de se formar, se você está entrando para esse mercado, como qualquer outro, né? Você precisa estar no digital. Não tem como. Esse canal existe para isso. Ó, escuta ela, não me escuta não. Esse canal é para falar com você que quer entrar ou já entrou no digital e não sabe que caminho tomar. De repente existem algumas profissões que você nem sabia que existia, como muita gente acredita que não sabe dessa. E Verdade. se precisar de alguma coisa, ó, só chamar a Rosângela aqui. O Instagram dela vai estar marcado aí em algum lugar. E ela vai te ajudar não só a começar, mas também a engrenar até seus primeiros clientes, quem sabe. É isso. Então, eu já deixo como sugestão, começa pelas mídias sociais, porque hoje todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, está Instagram, Facebook. Então, começa pequeno, mas começa fazendo. Então, faça um post, apareça nos stories. Isso era um tabu que eu tinha, eu era travada. Imagina, falar no Instagram, falar nos stories. E hoje é natural, hoje eu tô na rua, se eu tiver que abrir o celular e falar, eu vou falar. Porque eu falo, a mensagem precisa ser passada. E a melhor forma para eu atingir a maior massa é pelo digital. Então eu falo, começa, faz o Instagram, faz o Facebook. Quando tiver a oportunidade, o quanto antes, priorize ter uma agência ali te representando, porque isso realmente faz diferença. Nós que somos leigas, falando por mim, do mundo digital ali, de Google, e todo esse processo que vocês fazem, a gente precisa ter alguém ali orientando e fazendo. E é o que faz a diferença, porque acredito que na maioria dos negócios, quando você tem 10 pessoas te procurando, ou você tem 100 pessoas te procurando, as chances maiores de você fechar é quando você tem o maior número de pessoas atrás de você, te conhecendo, sabendo o que você faz. Então, é algo que eu falo que é extremamente importante, sim. Ir para o digital,
mostrar, começa pequeno, faz um post. Uma dificuldade que eu vejo das pessoas é, eu não tenho conteúdo, eu não tenho projeto. A sua casa é o seu maior projeto, é o seu maior conteúdo, porque o nosso serviço está linkado totalmente com casa. Todo mundo tem uma casa. Eu falo, arruma ali a sua gaveta, mas mostra, não deixa de mostrar isso pro digital. Até dos amigos também, né? Dos parentes, para começar, né? Como você fez, né? Como eu fiz. Então, comecei pequeno, comecei mostrando. A Organiza, ela surgiu na pandemia. E aí, assim... Que tava todo mundo dentro de casa. Exato. Eu falo que foi a virada. O que para muita gente, infelizmente, foi uma fase muito difícil no sentido comercial, para mim foi o oposto. Porque foi onde as pessoas passaram a ficar dentro de casa. E aí começaram a perceber, nossa, minha casa tá bagunçada, nossa, não tá legal aquele cantinho. Nossa, eu não tenho conforto, eu não tenho aconchego. Então, o olhar mudou, né, nessa época. E além disso, estávamos todos conectados. Então a gente viu, durante esse período, a gente viu show, né, online. Sim, muitas lives, né? Muitas lives. E aí foi o momento que eu falei, é agora. Se eu não começar a mostrar agora também, não entrar para o digital, eu não vou conseguir. Perfeito, muito bem, parabéns. Obrigada. E diga, o que eu quero dizer agora é, sim, ainda sobre empreendedorismo, o teu e de quem está te ouvindo. As pessoas hoje, elas querem mais comodidade, né? Trabalhar de casa, home office, né? Ninguém quer ir mais viajar para trabalhar, pegar trem, metrô, ônibus. Essa é uma profissão que dá essa possibilidade, né? Ela dá a possibilidade, inclusive, de você escolher com quem você quer trabalhar, né? Porque algumas vezes você atende o cliente e não é uma vez só. Sim. Tem alguns clientes recorrentes, correto? Sim, correto. A verdade é assim, a profissão em si, ela exige a sua presença na casa do cliente, né? Hoje a gente tem equipe, então hoje eu tenho uma equipe que me dá um pouco mais de flexibilidade de não estar em todos os projetos. E também pensar aí nos projetos futuros, que é exatamente esse. Ir para um lado onde eu consiga ensinar outras profissionais, outras empreendedoras a dar ali um primeiro passo. O personal organizer, você precisa sim estar presente, mas você tem uma agenda não que é todo dia, né? você consegue controlar ali, hoje eu posso, hoje, amanhã não, e aí você consegue sim ter mais liberdade. E com equipe, então, não sabia. Com equipe. Hoje aí você consegue escalar, né? Exato. Hoje a Organiza, a gente consegue atender de 2 a 3 projetos por dia. Por dia. Por dia. Então, a gente já tem uma equipe estruturada, treinada. Existe um método. Então, com o método, a gente consegue E a equipe, atender. você poderia ter equipe longe, inclusive, para não ter essa barreira geográfica. Também é possível. Só que daí, para eu ter isso, aí eu tenho que fazer um curso, aí eu preciso ter um treinamento à distância. Isso. Mas existe sim essa possibilidade. O mercado tem como escalar e muito. Tanto de forma digital, onde a gente pode ensinar aí outras profissionais, e também o próprio atendimento ao cliente. Porque tem o cliente que ou ele não quer uma equipe na casa dele fazendo, por algum motivo ele gosta, ou ele não tem tempo. Ou ele mesmo quer fazer. Então, quando o cliente quer fazer, às vezes ele só precisa da orientação. Então, existe ali também a possibilidade da gente fazer uma consultoria online. E aí, ali, eu desenho um projeto, eu falo que é o layout, né? Então, a gente vai conversar, ter alguns encontros online, eu vou entender a necessidade. É o mesmo processo como se fosse presencial. Tá. Aí eu vou entender a necessidade dele e ali a gente eu monto um projeto e passo a forma para ele executar. Você poderia ter até um curso, então, para quem quer fazer sozinho? Sim, é Já possível. tem ou não? Ainda não. Tá no forninho. Tem que sair rápido, hein, meu? Tá no forninho. Já quero comprar. Mas o de arquivos digitais eu fiquei bem interessado. Vamos falar disso. E me diz uma coisa, você soube dessa profissão através do digital também? Você foi impactada por um anúncio ou você já conhecia de alguma maneira? Não conhecia. Foi impactada no digital? Foi impactado, exato. A verdade foi buscando no YouTube.
Como organizar guarda-roupa? Você coloca lá, tem infinitos, inclusive da Rua Organiza. Ah, boa. Aí, pessoal. YouTube da Rua Organiza. Então, assim, tem vários vídeos ensinando ali um passo a passo, dobra, como dobrar tal peça, por que pendurar. Tem todo um sistema por trás Sim, que imagino. nem todo mundo sabe. Então, por que pendurar tal peça? Por que não pendurar? Esse cabide danifica, esse não danifica. Então, a gente tem todo um estudo bem complexo para conseguir fazer ali a execução do trabalho. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Aí eu descobri, como organizar guarda-roupa. E aí eu fiz em casa. E até que um dia que você começa a buscar, é o que vocês fazem, Sim. Apareceu para mim Você foi curso. tagueada. Fui tagueada. E aí apareceu Personal Organizer, Organização Residencial. Fique rico em uma semana. Mais ou menos isso, essas promessas que não funcionam bem assim. A gente sabe. E aí eu falei, olha, isso é uma profissão, eu nem imaginava. Olha só. Foi onde eu comecei a estudar Legal. E aí depois de 2 anos só que eu falei, agora eu preciso trabalhar. Porque de novo, né? Vou ser chato com isso em todos os episódios. Sim. Porque assim, esse podcast é para incentivar pessoas a empreenderem. Sim. Porque tem muita gente que sabe muito, mas tá sempre quietinha, ninguém sabe que ela sabe. É verdade. E ela podia já estar empreendendo ou ganhando dinheiro de alguma maneira, usando o digital. E isso aqui, para mim, tem muito valor. Por isso que você está aqui para, né, engrandecer o nosso podcast. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei intrigado. O Personal Organizer, ele vai chegar com algumas ideias de minimalismo? De querer que eu jogue minhas coisas fora? Vamos lá, falando um pouquinho do processo. Todo o processo de organização, ele parte de um desapego. Sempre. Mesmo que a pessoa não tire nada. Por quê? Que a gente sempre parte por esse caminho. Quando as roupas estão... Vamos falar de roupa, tá? Que acho que fica mais fácil de visualizar. Tá. Então, quando as roupas estão ali dentro do armário, você não tem a dimensão real da quantidade de roupa que você tem. Então, o primeiro passo que a gente chega é descer um armário. A gente chega na sua casa, eu forro ali a sua cama e eu vou descer esse armário. E a pessoa lembra que nem sabia que tinha mais aquele negócio. Exato. Então, começam a aparecer coisas que ela nem fazia ideia que tinha. Quantidade, por exemplo, a gente separa tudo por categorias. Então, eu vou descer, todas as blusinhas, eu vou colocar blusinha de manga curta, manga longa, a gente faz categorias. A pessoa olha aquele monte de calça jeans, por exemplo, tem lá 70 calça jeans. A pessoa usa 2. É real isso, eu tô falando números reais. Acho que eu comprei umas 12 calça jeans até hoje, com 50 de idade. Não, é muito comum. Eu pego uns armários assim, vou contar uma história que aconteceu uma vez. Isso é um case de sucesso que eu falo, porque Personal Organizer vai muito além de dobras, mas é muito além de dobras. Eu falo que a dobra é a cereja do bolo, porque a gente precisa entrar na vida, é muito íntimo. Pensa que eu vou entrar na casa de vocês e entender tudo o que acontece. E o meu primeiro projeto, eu falo que foi o maior laboratório da vida. Eu passei 1 mês e meio nessa casa. Era um apartamento de 600 metros quadrados. E era uma senhora viúva com um filho. O filho morava ainda com ela, tinha 3 filhos, 2 fora e 1 com ela. E a gente iniciou ali um processo. O que a gente percebeu no caminho? Ela era uma pessoa bem apegada emocionalmente. Então, tudo para ela tinha um valor emocional muito grande. Ao ponto dela guardar o travesseiro do esposo durante 16 anos depois que ele faleceu. Então, quando eu me deparei com aquele roupeiro, que eu vi aqueles travesseiros assim no chão, aí eu fui perguntar. Falei, porque desmanchava o travesseiro, na verdade, né? Então, a hora que eu peguei aquilo, começou a desmanchar, tava pesado. E aí eu falei, por que a gente vai guardar isso daqui? E aí ela me contou, porque era do marido, tal, e já fazia 16 anos. Então ali eu entrei numa intimidade, numa profundidade ali das emoções dela, dos sentimentos, para entender, para conversar, para acolher. É uma terapia também. É uma terapia, porque a gente precisa acolher o cliente. E esse caso foi um acolhimento. Não foi de primeira que ela desapegou do travesseiro, mas ela desapegou. Então, foi um processo onde a gente teve que mostrar, era um objeto que estava ocupando um espaço precioso na casa dela e na vida emocional dela. Por isso que a gente sempre parte
do desapego? Porque às vezes você guarda uma peça, um documento ou qualquer coisa que não te faz bem, não te faz feliz, mas tá ali, porque um amigo te deu, ai não, nem gosto desse, Sim. né? Mas foi fulano que me deu, é importante. E aí eu tenho que explicar, a pessoa é importante, será que vale a pena você manter este objeto porque a pessoa te deu? O fato de você doar, ou para quem precisa, enfim, dar um novo destino, não vai apagar aquilo. É. Então a gente sempre sim, vai partir do desapego. Estamos fazendo pensar aqui, mas porque é o seguinte, sabe o que é? Porque eu tenho um monte de coisa também, desde criança, e eu não quero jogar fora. E minha mulher fica falando pra eu jogar, né? Sim. Óbvio. Só que se eu morrer semana que vem, eles vão pegar a caixa e vão botar na calçada. É isso. E vai pro lixo, né? Então, assim, não vai pro museu, né? Que vai ficar lá 200 anos. Mas não sei por que a gente tem esses negócios do tipo, não... É normal. Um dia, né, vai ser igual a casa do Elvis, né? As pessoas vão visitar e falar, ó, o caderno da primeira série dele. Não vai. Né? E eu ainda linko, Fábio, por algo mais profundo. Recentemente eu fiz uma organização pós-luto. Ah, eu até anotei aqui, eu queria te perguntar. Você falou no começo, desculpa, te cortei. Imagina. Mas eu não tinha pensado nessa hipótese e nisso como parte da tua profissão. Porque quando morre alguém, é muito difícil mexer nas coisas da pessoa. Conta sobre isso. Então vamos lá. O pós-luto é exatamente isso. Então a pessoa faleceu e aí a família tem uma dificuldade. Existe ali uma dificuldade, ou não sabe o que fazer, ou não tem para quem doar. Então contrata o nosso serviço para a gente fazer esse processo, que é um processo doloroso. Então, quando a família participa, normalmente a gente chora junto. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, eu sou aquela que eu abraço, eu choro. Não, agora vamos retomar. Porque faz parte do processo de luto também, da cura. E vai chegar um momento que você vai precisar abrir um novo espaço. E aí, a gente fez recentemente uma organização pós-luto. Então, eram 4 filhos, a mãe faleceu e deixou um apartamento gigante montado. Muita coisa. Desde fita cassete... enfim, a tudo. Então, assim, o legal do nosso trabalho é a gente trazer essa consciência. Você realmente precisa ter na sua casa tudo que tem? Esse é o primeiro passo. A hora que você faz essa avaliação, você fala, talvez eu não preciso da fita cassete, eu não tenho nem mais o aparelho para passar, né? Então, a gente dá um novo destino. Tem essa questão. E aí, o outro ponto imagina, quem partiu, tá tudo bem? Mas imagina os 4 filhos tendo que fazer este processo. Então, eu fiquei com os 4 filhos, separando o que a louça que ia para casa de um, a louça que ia para casa do outro, o álbum de foto, enfim, fazendo essa triagem que a gente fala, de divisão. E aquilo foi um processo bem difícil. Mesmo que a mãe já havia falecido há 1 ano, então eles deram esse tempo para conseguir fazer esse processo. Tem a memória, tudo que envolve uma casa, ela vem a emoção junto. Sim. Então, veio a memória da mãe, veio a história, a louça que jantaram o último Natal. Então, foi um processo bem difícil. E já achou coisa estranha também? Porque às vezes a pessoa morre e escondeu uns negócios lá, né? A gente sempre acha nas pessoas vivas. Normal também. Agora tem que ter uma caixinha, tudo, né? Sim. Então, por isso que a gente já leva os organizadores. A ideia é a gente, deixa ali o seu cantinho, tranquilo, tudo certo. A gente vai escondendo o que for possível. Na verdade, a gente não esconde, a gente só camufla, digamos assim. Tá certo, né? Lugar apropriado. Isso. E é isso. Então, assim, o pós-luto também, a mensagem que eu deixo é para você avaliar, porque você partiu, mas aí a sua família é quem vai ter que arcar com essa responsabilidade dos seus pertences, de dar um destino. Mas vocês também doam quando as coisas estão em bom estado, né? Sim, então nós temos parceria também com a casa, pode falar? Pode, claro. Com a Casa André Luiz. Então, quando tem doações, eles aceitam várias para ajudar outras pessoas. Então, a gente conversa com eles, mostra tudo que vai doar, se é roupa, se é móvel, e eles vão lá e retiram, tudo bem organizado também. Um ponto importante que a gente nunca pensa em vida. Sabe,
quando você vai fazer uma organização de documento, ó, já vou ensinar a fazer uma organização de documento. Isso é importante mesmo, né? Principalmente para a empresa, isso também linka com a empresa. A gente normalmente costuma fazer pastinhas, pasta que seja no digital ou ali no físico. E é importante a gente ter a pastinha pós-morte. Já pensou nisso? O meu sogro ele tem a dele. A maioria das pessoas não pensa nisso, mas é importante. Quando ele fala que a sogra, tá com febre, a pasta amarela já tá ali na... Ai, que dó. Assim... Olha, mas é uma pessoa organizada. Você vai ficando mais velho, você tem que ter. Você precisa pensar, e não só mais velho. Esse é o erro, a gente só deixa pra quando tá velho. Né? Vamos pensar agora. Então já deixa ali, ó, a senha do banco, já pensou, você morre... E aí, a esposa, o que faz? Ela não consegue pagar o funeral, por exemplo, É verdade. Né? Então, são detalhes pequenos que a organização ajuda a pensar também. Então, pequenos ajustes importantes pra gente... E faz parte da organização, né? O americano tem mais isso, né? De fazer testamento ainda quando jovem, né? De ter seguro de vida. O brasileiro foge um pouco desses assuntos. É verdade, eu acho que nós somos mais emotivos. Né? Então, lidar com a morte é algo não tão simples. Né? Nós somos muito apegadinhos. Acho que algumas culturas são mais desapegadas. Morreu, tá tudo bem, faz parte, sente, chora. Mas vamos tocar a vida, porque a vida continua para quem fica, né? É pesado. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, voltar pro nosso digital. Porque é importante. Sim. A pessoa, você disse que existem algumas especializações dentro da profissão personal organizer. Sim. É parecido com um médico, que ele se forma ali em medicina e depois ele escolhe a especialidade dele? Exato. Você tem que ter uma formação genérica e depois você busca um ponto específico onde você quer, onde você tem mais afinidade, é isso? Exato, exatamente. Assim, a maioria dos cursos, das especializações, elas são digitais. Tem uma escola ou outra, acho que são 2 escolas apenas que tem ali o presencial. Mas a maioria é tudo online. Até mesmo por causa da praticidade. Por exemplo, eu tenho uma especialização de Organizer Boat, que é barco. Não tem como a gente... trazer um barco, até tem, né? Mas trazer um barco aqui para a escola vai ficar difícil. Organizar as coisas do barco. Então, existe um curso onde a profissional especializada, ela vai dentro lá de um barco, então ela vai lá na marina e ela mostra todo o processo de organização de um barco, tem vários detalhes que a gente nem imagina. Imagina. Porque tem o balanço do mar, então tem que ter um tecido próprio para... forrar o armário para as taças não quebrarem, tem todos uns detalhes. Quando eu tiver o meu, eu vou... Olha, eu já tenho essa especialização também. Boa. Mas fala aí, a gente tá agora, vou falar, a gente tá em maio de 24. Quando é que sai o teu curso? Tá no... Esse tá no preparo. Junho. Não, porque em breve, não, mas tá certo. Eu acho que isso é importante em todas as profissões, a gente conseguir pôr metas, fazer um planejamento, porque senão nada sai do papel. Sim, porque de verdade, você é a persona transformada, que a gente chama no digital. É o melhor tipo de profissional para ensinar outros. Você sabe fazer e você vive do que você faz, né? Porque tem muita gente ensinando coisa que ele lê um e-book, né? Então não é isso que a gente quer. Você tem esse perfil mais sênior, diria, de saber liderar, né? Então, tenho certeza que tem um monte de gente que está ouvindo aqui que vai querer conversar com você. E aí é a hora de estar pronto. Sim, não. Isso realmente é algo que já está no plano, já está começando ali o desenho, só falta realmente a execução, né? Tirar ali do papel, porque já está no papel. Maridão hoje, mesmo já tem, né? Maridão já tem. Hoje eu já recebo muita procura de outras profissionais. Como que você faz? Como que e você acaba ajudando meio que de graça. E eu ajudo de graça. Então, isso... Não que não seja ruim. Não, mas esse é um belo de um indicador de que você já tem a solução porque as pessoas estão precisando. E de que outras pessoas precisam do que eu tenho para falar. E assim, você está ajudando pessoas que já vivem disso. Sim. Imagina de quem quer aprender do zero. Verdade, né? É verdade. Realmente, empreender já é algo solitário. Eu falo que empreender é solitário, porque não é tão simples. Não. Eu tenho a vantagem de que eu tenho o marido que é empreendedor e o principal, ele é o meu maior apoiador. Então, quando você... Tem sorte, hein? Eu tenho, tirei a sorte grande. Porque não é fácil, não. Eu tirei a sorte grande, porque assim, além dele já ter uma vida empreendedora, uma carreira empreendedora, eu falo que eu
tive vários atalhos, né? E esse foi um deles. Uhum. Então, ele foi me direcionando, Rô, faz isso, faz aquilo, faz isso. E aí veio pro digital, vamos fazer isso. Então, ele também vai me direcionando. E é isso que eu falo que é importante, porque quando você inicia ou uma nova profissão, ou, vamos falar mais de empreender mesmo, é solitário. Então, você precisa ter pessoas em quem se espelhar, Sim. pessoas em quem você confia e compartilha também. E no digital, a gente consegue fazer isso, né? Hoje a gente fala que a gente está muito próximo. Você faz um stories, você acompanha a vida ali da família, da pessoa, Sim. o dia a dia. Você se sente íntima. Fala, a Rô é minha amiga. Eu tenho pessoas que eu encontro. Te segue, vamos ela tirar fica foto? esperando o teu... Fica esperando o meu teu bom story, né? dia, o meu stories da academia. Então, existe já uma conexão. E é importante você ter essa identificação. Então, hoje eu sei que eu posso ajudar outras profissionais, outras empreendedoras a realizarem ali sim o seu sonho. Não estão sozinhas, tem um caminho gigante aí pela frente e com a experiência, por tudo que eu já passei, eu consigo também dar esses atalhos para elas. Ah, perfeito. E a gente tem falado muito em não só ser um vendedor de curso ou de mentoria, mas uma pessoa que lidera mesmo uma comunidade, né? Então, Isso. quando você vier com esse perfil, quando eu disse mais sênior, assim, de Uhum. ter esse perfil de liderança mesmo, tenho Sim, certeza que você pode criar algo que vai ajudar muita gente e a própria comunidade também se ajuda, porque ela verdade. consegue perceber outras mulheres que também estão na mesma situação, com a mesma vibração ali de querer aprender uma coisa nova. E aí eu vou puxar um pouco de sardinha agora também pro lado de que a gente tá falando muito de mulher, mas assim, o homem não tem Sim, personal organizer, homem? tem. Ah, fala sobre isso então. É a minoria, mas tem. E por quê? Eu acho Porque o homem é que desorganizado. não, não, imagina, eu vou falar que assim, tem muitas casas, a maioria, vou até agora puxar o lado É, para vocês. A maioria dos homens, eles são muito mais organizados do que as mulheres. Eu acredito que por ser ainda os cuidados de casa, normalmente é cultural, sim. ainda sobrecai sobre a mulher. Então, nós Tá nascemos. mudando mais, né? Tá mudando, graças, tá mudando muito. Mas assim, você nasce mulher, você já meio que tem ali aquele cuidado com a casa. E assim, eu falo que existe um dom natural, né? Nós mulheres, a gente tem um olhar diferente, um olhar mais aconchegante, acolhedor. Homem é mais prático. Então, eu preciso de um copo com água. Tá aqui um copo com água. Uhum. A mulher já vai pensar um copo com água, com uma taça, com uma flor, um arranjo. É um cuidado, É, isso aqui mesmo eu não pensaria, não. não é? Então, eu acho que como isso está mais vinculado aos cuidados da casa com a mulher, eu acho que os homens inibem um pouco, mas isso também já está mudando, então a gente já tem aí grandes profissionais no mercado, inclusive de organização, já como referência, que Pô, que são legal. homens. Olha aí, se você é homem também, se interessou pela profissão, procura a Rô, que ela vai te ajudar a dar seus primeiros passos, ou quem sabe você já está fazendo, né, o trabalho pode melhorar ainda mais. Verdade. Sobre essa parte ainda, de novo, tá? Como leigo e como Vamos. interessado no assunto. Uhum. Você sente que pode haver uma objeção de pessoas que querem contratar, tem até interesse, ouvir um programa de televisão lá, ficou interessado, mas, putz, a pessoa vai vir aqui mexer nas minhas coisas, nas minhas calcinhas, nas minhas cuecas, meio íntimo demais. Já percebeu algum tipo de coisa assim que ela se sente meio invadida e como é que você consegue quebrar essa objeção? Sim, isso existe bastante, porque de fato a gente entra na intimidade da casa do cliente, desde a organização de calcinhas a objetos íntimos, a documentos importantes. Então, Joias, né? Bem, joias, então essa preocupação existe. E aí, o que que eu falo? Primeiro, é claro que eu me apresento, mas eu vou falar de fato que dá segurança, aí eu já vou puxar para o lado do marketing. O que dá segurança é quando o cliente me procura e eu passo a minha avaliação no Google e ele vê lá todas as minhas avaliações, as pessoas descrevendo o meu trabalho, a equipe, que é uma equipe de confiança, que vai, entra sem julgamento. O propósito é a gente acolher, a gente ajudar e resolver um problema que a família está tendo. Então, avaliação no Google são pessoas reais, falando da minha empresa. Então, isso já dá aquele conforto.
poxa, tá tudo certo. E uma outra segurança que eu passo é assim, olha, tá tudo bem, se você não quiser que eu mexa em determinado ambiente, a gente não precisa mexer. Eu tô aqui para resolver o que você não consegue. Então é o entender de verdade a necessidade da pessoa, da Entendi. família e respeitar, acima Hum, de tudo. Pô. Mas tá ficando menos também, você sente? Tá ficando menos. Tá, né? Como a profissão está crescendo, as pessoas estão sabendo mais o que o profissional faz, o que pode ser feito, e então tá ficando menos Tá, resistências. boa. E também eu queria falar sobre, assim, as pessoas que estão assistindo e estão se interessando, podem se interessar, né? Ou querer aprender, saber mais. Uhum. Você acredita que existe um perfil ideal para quem ser um personal? Ou pode ser uma pessoa qualquer idade, qualquer formação, nível acadêmico, etc. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, a personal organizer fala são 2 vertentes, vamos lá, vou te dar 2 respostas. Tá, O personal organizer, ele é um profissional de organização. E aí, ali ele tem as especializações que ele se identifica. O ser personal organizer é você entender que você precisa acolher aquela família, que você precisa entender a necessidade daquela família, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma rotina. Então, ser personal organizer é para qualquer um, desde que você tenha esse entendimento de que o seu propósito é ouvir, é atender aquela família. Seja numa organização de mudança, pós-luto, organização de closet. Então, se você hoje está perdida, é muito comum, tá? Eu tenho várias colegas de trabalho que são formadas, são arquiteta, são engenheira, uhum, são dentista, tem outras formações acadêmicas, mas vieram parar aqui no, no ramo de organização. Por quê? Uma história assim, a maioria, tá? A grande parte se tornaram mãe. E aí hum, sai ali do profissional, da sua rotina de trabalho antes e passa a se dedicar à casa, ao filho, à família. E a hora que vai voltar aqui para o mercado de trabalho, encontra essa dificuldade. Tanto porque se você não tem uma flexibilidade na sua agenda, isso a profissão te dá, porque você vai desenhar ali o seu dia, a sua rotina. E aí também tem aquela resistência, poxa, será que eu gosto de fazer isso? Será que eu quero voltar a ser dentista, por exemplo? Não, e aí você se descobre cuidando da sua casa, cuidando da sua família, você se descobre ali no cuidados em geral com a casa. Então, sim, pode sim, outras pessoas tá. entrar aí para o ramo de organização. Você pode até se especializar na área, né, de odontologia e organizar Exato, consultório, de repente. consultórios, é verdade. E quem quer empreender também tem aquela vergonhinha de botar a cara na internet. Você diria que é obrigatório, né? Ou como você ajudaria essas pessoas para que elas comecem devagarinho, vá colocando ali o dedinho na água Vamos lá. porque não É, tem apoio às vezes, né? Às vezes da própria família, é dos amigos, isso. começam a fazer piada, né? É E- isso. É o que eu falo que o empreender é solitário e às vezes a solidão está dentro da sua casa. Então o que você falou é real. Marido não apoia. Amigos vão falar, ai, agora é blogueirinha. Ou assim, nossa, você. Isso é uma história, tá? Uhum. Uma colega de profissão era designer. E aí ela deixou a profissão, por opção, para ser personal organizer. E o marido falou para ela: nossa, mas você vai deixar de ser designer para dobrar calcinha? Nossa. E aquilo ela fala que ela pegou isso para ela por pouco tempo, porque ela é determinada, e ela falou: eu vou dobrar calcinha. Se essa é a visão, eu vou dobrar calcinha, porque eu não sou feliz no que estou fazendo. Então, o que que eu falo para essas mulheres que não têm apoio ou que se encontrem, né, que se encontram solitárias, muda o ambiente. Troca até de marido, se for o caso. Esse aí tá precisando, viu? Troca de marido, mas assim, não deixa de lutar pelo seu sonho. Se é algo que você quer empreender vai fazer diferença na sua vida, por mais que pareça solitário, você não está sozinha. E o digital tá aí para mostrar. A gente consegue acompanhar outras profissionais de sucesso, de outras áreas que começaram também
cantinho da sua casa, numa mesinha pequenininha, e hoje estão aí explorando o mercado, vários mercados, e a mesma coisa com a profissão de personal. Sim, e como é novo ainda, tem muito espaço para crescer rápido, eu diria até, né? Se usar o Sim. digital. Sim. E dá para ganhar um bom dinheiro, né? Quanto você chutaria um número, assim, para dar uma ideia para quem está assistindo, uma personal que comece e, sei lá, e daqui 12 meses, um ano, que ela já está começando a fazer suas primeiras vendas, algumas recorrências, para ter ideia de valor mesmo. Tá, Eu sei que é difícil isso, porque não é Sim. para todo mundo e não vai ser o mesmo valor para todo mundo. Só que pode ser um dos fatores que a pessoa está aqui ouvindo e não sei. Sim. Eu falo que assim, a organização ela é prioridade. Não é organização tudo. Então, o que você prioriza hoje? Se eu priorizo ter uma casa organizada, eu vou fazer um planejamento financeiro para ter uma casa organizada. E aí tem algumas formas. Ou você contratar a Rua Organiza, Tá certo. ou você contratar a Rua Organiza presencial ou de forma de consultoria, porque a gente também tem esse serviço. É o que vocês chamam de esteira de produtos, Sim. né? Então, a gente consegue atender um cliente online, onde eu vou fazer uma consultoria e ele vai fazer a execução. Então, esse é um serviço mais em E aí conta. poderia ser uma pessoa normal, comum, porque a gente tá falando de um negócio que tá meio elitizado aqui, né? Exato. Não é só para rico isso. Não, é qualquer pessoa. Hoje, o que eu procuro... Você tem clientes assim? Eu tenho clientes assim. Eu tenho clientes que eu já atendi em CDHU. Olha aí. Então, por isso que eu falo que é prioridade. Então, o sonho, ela se deu de presente de aniversário. Olha. Foi muito bonitinha. Então, ela falou, Rô, meu sonho é ter uma casa organizada e ter você aqui. E ela falou exatamente, você aqui. Então, eu fico até feliz. E ela priorizou. Então, é sim uma família de classe baixa, porque ela mora até nesses predinhos, né, de Coab, e ela priorizou fazer a organização e ter a minha presença. Eu tento facilitar o máximo, então a gente, né, dá um jeitinho para atender, porque eu acho que a transformação de vida, de pessoa mesmo, que a organização traz, eu tento passar isso. E aí, outras formas a gente ir para o online, que quando a gente consegue ir para o online, a gente também consegue reduzir um pouco ali do presencial. O presencial, é claro, que vai ser um trabalho, mas um investimento maior, digamos assim. E a pessoa se destacando, ela pode também já começar, daqui a pouco, ensinar outros e ir crescendo essa árvore. Né? Exato. Você consegue atender tanto o cliente final e dependendo do seu portfólio, da sua experiência, você consegue ensinar outros. Mas dá para ganhar bastante dinheiro nesse negócio, né? Dá para ganhar dinheiro, dá sim. Não vamos falar de valor então, porque é difícil, né? É difícil, porque a verdade é assim, é o que eu exemplifiquei lá das roupas, né? Vou organizar 2 guarda-roupas com 3 portas. Um tem 10 blusinhas e a outra mulher tem 50. Então, você já vê que a proporção é diferente. Pode ser igual, mas a proporção é diferente. E então, o tempo que você vai gastar, você vai cobrar diferente. O tempo, a equipe. Então, não tem um padrão de valor. Tá. Também o valor é de acordo com, principalmente, a quantidade de ambiente, de coisas que a gente vai organizar. Mas é possível, sim, todos pagarem. Todos precisam ter organização em casa. Que seja através de uma consultoria ou que seja ali no presencial e divide, a gente faz 12 parcelado 12 vezes. Perfeito, então. Rosângela, palavras finais, eu acho que a gente está chegando aqui no nosso final de bate-papo, gostei bastante, aprendi muito, já estou interessado em algumas coisas aí que a gente vai conversar depois. Lance esse curso logo, lance tua mentoria. Você que tem dúvidas sobre a profissão, quer saber qualquer coisa, valores, como se organizar para começar, como conseguir os primeiros clientes, como começar a aparecer de forma segura na internet, como começar a aparecer até sem aparecer, porque dá também, né, através de campanhas de Google, de repente. Procura a Rua Organiza, tá aí os dados do Instagram dela. Tenho certeza que vai ser bom para você e bom para você também. Espero muito te ver em breve aqui, já com a comunidade formada, que a gente possa, de repente, trazer algum case de alunos teus em breve. Ótimo, vai ser um prazer. Por favor, faça seus comentários finais e a gente Vamos encerra. lá. Então, assim, olha, a primeira mensagem que eu dou para você que está começando aí a empreender. Não desista. Se é um sonho, não desista. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É possível quando você quer. Então, se você quer, existem aí os caminhos. É importantíssimo estar no digital. É importante eu falar isso porque foi a minha virada. Então,
se mostre, começa devagarzinho, fala ali com os vizinhos, fala na academia, fala no supermercado, com a moça do caixa, começa mostrando, e assim que você tiver a oportunidade, já começa mostrando nas redes sociais e invista sim em uma agência de marketing para te dar toda a assessoria por trás Sim. nos bastidores, mas não desista. E você, que é um cliente que precisa, né, um possível cliente que precisa de organização independente da área, procure ajuda. A gente tem a mania de sempre, eu resolvo tudo sozinha, eu dou conta, e a verdade, quando vai ver, chega em um estado em que fica muito mais difícil de resolver. Então, busque ajuda, porque existe alternativas para você colocar e implantar um sistema de organização na sua casa. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, então. A gente se vê no próximo episódio.